O termo estrangeiro deriva da palavra francesa étranger, cuja origem é étrange, estranho, e dificilmente pode ser dissociado da famosa obra de Albert Camus, lançada em 1942. Juridicamente, o estrangeiro é a pessoa cuja nacionalidade é distinta daquela do país em que se encontra. Muitas vezes também o estrangeiro pode ser o estranho, o outro o marginalizado, o clandestino, ou enfrentar dificuldades de integração e de aceitação por conta de sua origem diferente. Quem é o estrangeiro? De que forma a literatura pode ajudar na compreensão da questão? Como o direito lida com o estrangeiro? Essas e outras questões serão debatidas no programa de hoje, que trata do tema O Estrangeiro. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura de hoje tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vamos discutir o tema O Estrangeiro. Para isso, recebemos no estúdio Heloísa Capovilla, professora de História da Unicinos, Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, e Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS. Sejam bem-vindos. Me lembrei no início, quando falava a introdução, me lembrei da palavra, eu trouxe a original do francês, mas se eu fizesse de novo isso, eu poderia fazer também com a palavra alienos, né? Que é o outro, né? Uhum. E por isso alienação ou alienígena, né? Que também é um estrangeiro. Então, do latim alienos, né? Alienação. Ou alienista, né? É, o alienista, evidente, lá do Machado, né? Por isso que às vezes o estrangeiro ali é nada, se permite um pouco de palavra epaquilavra. Eu começo com quem? Começo com a Henriette? Pode ser. O livro que eu trouxe é do Mia Couto, Cada Homem é uma Raça. Eu selecionei um conto deste livro, né? Ele é produzido em 1990, vem a público em 1990. Mia Couto é um escritor de língua portuguesa, de Moçambique, autor de diversos livros, né, e que tem um estilo muito próprio, assim, um estilo de prosa poética, muito musical, com uma sonoridade muito marcada, recorrência aos falares regionais, né, então, algumas vezes é um texto que pode ser um pouco difícil de ler, e sempre uma tentativa presente de recuperação da memória, da história, né, e da diversidade de tribos de Moçambique, dessa diversidade cultural. O conto que eu escolhi chama-se A Lenda da Noiva e do Forasteiro. Tá? Então, aqui nós não temos o estrangeiro, depois a gente pode conversar sobre isso, nessa concepção contemporânea, né, ou da modernidade. Nós temos aí o forasteiro, né, que é esse estranho, que vem de fora, vem de outro lugar, e que está inserido num contexto mais arcaico. Chega num pequeno vilarejo de uma pequena tribo, esse forasteiro, esse estrangeiro, e ele é visto, acompanhado por um cão, e ele é visto com muita desconfiança. Ninguém sabe nada a respeito dele, e como ele não se apresenta, começam a surgir histórias, e histórias ameaçadoras. O conto evolui e começa a ocorrer o desaparecimento, um a um, dos camponeses. Isso faz com que as suspeitas e o medo aumentem, né? E então o caçador da tribo, o mais exímio caçador da tribo, resolve ir ao encalço do forasteiro e matá-lo. Ocorre que ele não retorna, e como, passado algum tempo, a mulher dele aparece
com um bebê. Para explicar o sumiço do caçador, cria-se a história de que o forasteiro havia feito com que o caçador diminuísse de tamanho até virar alguém do tamanho de um recém-nascido. O ancião da cidade, diante disso, né, para combater o forasteiro, resolve enviar para fazer-lhe companhia a única e mais bela jovem, né, que existe naquela tribo. Só que ela é noiva. Ela é noiva de um rapaz e ela foi difícil de ser aceita como noiva porque ela também é uma estrangeira. Mas ela concorda em ir se sacrificar para salvar a tribo e vai ao encontro do forasteiro. Passado algum tempo, o noivo, inconformado com a situação, vai ao encalço dela, diz que vai trazer de volta a sua noiva, mata o forasteiro. E depois, ao encontrar a jovem Januária, ele descobre que ela havia se apaixonado pelo forasteiro. E aí ela diz que o forasteiro era um homem imensamente bom. Beleza. Então, Claro. é um texto que eu acho que serve para a gente discutir a respeito. O forasteiro era cheio de... Mas principalmente era muito bom, né? Isso é que é o mais importante. E a gente não, né? como a espera dos Claro, bárbaros. claro. Os bárbaros podem não vir, mas a espera dos bárbaros, que a gente já falou tanto sobre isso, você não sabe. E aí você diz que ele é mau. É, lógico. Né? O que tu não conhece... E inventa sobre ele. Né? Implicitamente pode vir como mal. Né? São produzidos Claro. discursos. Heloísa. Eu trouxe também alguns forasteiros a partir da obra de Flora Susekin, também da década de 90. O Brasil não é longe daqui. É uma expressão de um grupo de alemães que, quando chega ao Brasil, vai... de qual Brasil está se falando, né? E das muitas histórias sobre o Brasil que eles vivenciaram aqui também, e das muitas que se escreveram. O período que ela aborda é o período da primeira metade do 19, em geral entre 10 e 40, nesse período aí, 1810, 1840, e ela traz uma série de estrangeiros, digamos assim, de outros que vieram, porque a Constituição do Brasil, enquanto natureza, enquanto população, era vista pelo olhar desses estrangeiros, era constituída a partir do olhar desses estrangeiros. Então, é muito interessante retomar, porque, de um modo geral, a palavra desse estrangeiro é que faz o brasileiro e que faz o Brasil. Né? Então, de alguma forma, nós, brasileiros, constituídos pelos outros, pelos estrangeiros aqui, e diversos viajantes, e nessa circulação de ideias que se faz, especialmente, nem todos são imigrantes, mas muitos, especialmente os viajantes. O viajante é o dono desta verdade, da palavra que constitui o Brasil. De alguma forma, é o campo onde ela circula. Na minha terra, interiorzão, colonização alemã, meus pais e outros chamavam de brasileiros os que não tinham a tez branca assim, ou eles chamavam de blauen, que é azul em alemão. Então eles chamavam assim, fulano é brasileiro. Claro. Então um ET que viesse achando que quem disse isso não era brasileiro, mas tinha nascido igual, mas vem a questão do estrangeiro que vem para o lugar e como ele constitui o próprio brasileiro. Evidente. Nesse sentido. Até a dificuldade nessas localidades, né, no interior do Rio Grande do Sul, de um alemão casar com um não alemão, né? É marcado, em geral, há pesquisadores que estudam isso, né? Casamento interétnico. Né? O que salvava, por exemplo, na minha terra, o que salvava era a pessoa ser luterana. Se o brasileiro, o Plauen, enfim, fosse, por acaso, luterano, já dava um up. Mas se ele fosse Plauen e católico, aí sim, aí os pais, inclusive, não deixavam os filhos brincar. Isso não faz tanto tempo assim, é dureza. Hein? A proibição do casamento misto, né? Exatamente. Mas na Serra Gaúcha aqui nós temos ainda isso, né? Os brasileiros, né? Nós somos italianos e os outros são brasileiros. No futebol, o time do meu pai, do meu avô, do pessoal, era Corinthians.
na localidade, Esporte Clube Corinthians, e dos outros era Brasil. Brasil. Não é genial? Querido Drayton, bem-vindo de volta da Alemanha, que ele já foi pela Brasil. terceira vez ou quarta esse ano. Esse ano. E fui para o exterior, então, lá como estrangeiro. Claro. Alguém que chega no aeroporto e recebe um carimbo Isso. no passaporte, que é o meu visto de entrada, que é concedido naquele momento. Mas voltei para minha terra natal. Heimat. Ai, mas... Eu trouxe um texto de um autor brasileiro, que é Casimiro de Abreu, mas aqui temos uma professora de literatura, eu não vou falar muito sobre o período, sobre o romantismo, porque ela é muito mais competente do que eu para falar sobre isso. E Casimiro de Abreu nasceu em 1839, morreu em 1860, portanto uma vida muito breve, e filho de pai português e de mãe brasileira. Então ele já faz a experiência da binacionalidade, vamos dizer assim, na própria casa. E ele escreveu um texto chamado Eu Nasci Além dos Mares. Então, há um conjunto de textos de Casimiro de Abreu que são escritos em Portugal. Ele nasce e cresce no Brasil, mas passa um tempo em Portugal. E lá ele escreve alguns textos sobre a terra natal, a terra na qual nascera. E ele começa assim: Eu nasci além dos mares, os meus lares, meus amores ficam lá, onde canta nos retiros seus suspiros, suspiros do sabiá. Claro que lembra Gonçalves Dias, lembra toda uma literatura daquela época. Ele mesmo tem outros textos sobre a terra natal. E um aspecto que aparece nele e em outros autores da época é a noção de saudade. Então, quando eu estou fora da minha terra natal, eu sinto uma vontade de retornar. E um autor alemão chamado Hans-Georg Gadamer, que nasceu em 1900 e morreu com mais de 100 anos, num texto chamado Terra Natal e Língua, ou Linguagem, porque o alemão não tem duas palavras para isso, nós temos língua e linguagem. O alemão só tem Sprache para as duas. Heimat und Sprache, então Terra Natal e Linguagem, ou Língua. De 1992 é o texto. Ele diz que a terra natal, ela permanece inesquecida ou inesquecível. Die Heimat bleibt unvergessen. Então, não se esquece mais. Então, a questão também da memória, né, dessa vinculação originária com a terra, com a língua, com a família, com o contexto em que se nasce. Sobre isso eu vou falar um pouco mais depois. E quando a pessoa está fora, ela não fica com Heimweh? E exatamente, que é a palavra que os alemães usam para saudade. Isso. Né? Heim é o home, né? Então eu sinto essa dor, que é ver. Essa dor de não estar na minha terra. E essa dor que é um desconforto devido à desinstalação, ao desenraizamento. Né? Eu estou fora do meu contexto, eu fui colocado em outro ambiente, como quando a gente faz com uma planta, quando a gente transplanta, e aí ela tem que se adaptar. Isso. E tu é sempre o outro nessa situação. Sempre o outro. E o Brecht tem uma frase que é isso: nós todos somos estrangeiros por tudo que eu canto, né? Faço igual, por tudo que. Então nós todos, de alguma forma, já fizemos e fazemos a experiência de nos tornarmos estrangeiros novamente, né? Basta sair do nosso país, por exemplo, mas não precisa nem sair do país. Né? Mas, por exemplo, que fica onde fica mais marcante. Né? Basta a gente se olhar no espelho. Que há um estranhamento, vamos dizer, acerca de si mesmo. mesmo. É um outro lá, né? Tem um outro lá. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Esse belo tema, né? E na volta a gente continua a discussão, faloemos, né? Já que a Mesóclise voltou, né? Mesóclise encontrar-nos. O estrangeiro é o nosso tema. No próximo bloco vamos falar mais sobre esse assunto através da formação do seu conceito. A gente já volta.